A graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um de nós. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Senhor, vem nos ensinar. Nós precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos da Sua direção. Vai preparando os corações, Senhor. Ministra os corações. Vai tirando todo impedimento, todas as vozes, Senhor, que tentam confundir. Eu te peço, Senhor, me usa conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Vamos meditar hoje em 2 Reis, capítulo 21. O Senhor, Ele está ministrando muito ao meu coração, como eu tenho dito, acerca do pecado, da idolatria. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento, tem nos chamado a quebrar os altares. E se nós meditarmos os altares pagãos, não os altares de Deus, a restaurar o altar do Senhor, restaurar o nosso coração, que a nossa adoração seja somente de Deus. Se a gente for ver nos capítulos anteriores, a gente vê um rei, Ezequias, que ele começa a destruir os altares pagãos. Ele começa a restaurar a adoração somente a Deus. Ele começa a fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Ele quer agradar o coração de Deus. E ele começa a destruir os altares pagãos, começa a exortar o povo à adoração a Deus. E nós vemos que no capítulo 20, Ezequias adoece e o Senhor manda um profeta lá a ele. E o profeta vira. Diz assim no capítulo 20, eu quero trazer para meditação, versículo 1 e 2, e depois eu vou entrar no 21, que é a parte que o Senhor me deu. Capítulo 20, versículo 1 e 2. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele orou pedindo pela vida dele, falou pelo caminho que ele trilhou, que ele buscou fazer aquilo que agradava o coração de Deus. Eu acho muito interessante que no versículo 1 ainda diz: ordena a tua casa, porque morrerás. O profeta Isaías fala: põe ordem à tua casa, ordena a tua casa. Nós conhecemos essa história, né? O Senhor acrescenta mais 15 anos de vida ao rei Ezequias, só que ele não colocou em ordem a casa dele. Quando isso acontece, a gente vê que ele não colocou em ordem a casa dele. Por quê? Porque o sucessor dele, o filho, chamado Manassés, ele começou a reinar com 12 anos. Deus acrescentou 15 anos a mais de vida ao rei Ezequias. Então, pelas contas, Ezequias ele gerou esse filho, Manassés, nesse período em que Deus falou e acrescentou mais 15 anos de vida a ele. Colocar em ordem a casa é colocar em ordem toda a casa, inclusive ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho. Enquanto estamos andando no caminho do Senhor, precisamos ensiná-los a andar no caminho do Senhor. No caminho. Para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. E se eles se desviarem, para que no futuro eles possam retornar para a direção, para a vontade de Deus. Nós vemos que Manassés, ele era um menino, né, e depois um homem, porque ele cresceu e reinou 55 anos em Jerusalém. Nós vemos que ele era um menino que não tinha amor ao Senhor, que ele era ímpio, que havia sangue inocente na mão dele, como nós meditando nesse capítulo 21, se você meditar, você vai ver. Mas pior do que isso diz, versículo 2, capítulo 21, versículo 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor,
conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Ele fez pior do que aqueles que Deus tinha expulsado da terra de Canaã para que o povo de Israel entrasse. Por que o Senhor expulsou aqueles povos da terra de Canaã? Porque a maldade tinha chegado a tal ponto que Deus os expulsara de lá. Tanto que quando Deus faz a promessa a Abraão lá atrás, quando Deus promete que daria por possessão Canaã e faria de Abraão uma grande nação, que nações sairiam dele, e fala que seriam tantos como a areia da praia, como as estrelas do céu. Então, lá atrás, o Senhor fala para Abraão que eles seriam escravos, né, por 400 anos. Deus já estava avisando, até que chegasse a maldade, chegasse o nível de maldade daquele povo da terra de Canaã. Deus não os tiraria até que chegasse a tal ponto. E agora a gente vê que o rei Manassés, ele faz atos abomináveis, piores do que aqueles que o Senhor retirara daquela terra. E isso trouxe uma consequência. A consequência foi que eles foram levados como escravos para a Babilônia. E Deus já estava avisando. Cuidado para o povo de Israel, para não se contaminarem com os costumes, para não adorarem aos outros deuses. Meditando aqui nos versículos seguintes, diz, versículo 3, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Manassés tornou a edificar aquilo que o pai tinha destruído. E levantou altares a Baal e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel. E se inclinou diante de todo o exército dos céus, se prostrou diante dos exércitos dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. E também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, ou seja, dentro da casa de Deus. Ele edificou altares ao Senhor, né, como Deus tinha dito que colocaria o nome, mas também edificou altares aos exércitos celestiais, aos exércitos dos céus, adorava aos exércitos dos céus, adorava anjos, adorava os seres celestiais. Adorava a outros deuses, a Baal, adorava, levantou bosques, né? Construiu bosques como Acabe fazia. Ele fez coisas que são abomináveis diante de Deus. E não parou por aí, diz que no versículo 6, até fez passar o seu filho pelo fogo e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Versículo 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Colocou uma imagem do bosque que ele tinha construído na casa do Senhor, para haver adoração a outras coisas que não a Deus na casa de Deus. Versículo 8, mas não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contando somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar. Manassés, o rei Manassés, fez o povo errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo, porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, que antes deles foram, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo
ambas as orelhas. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, e entregá-los-ei na mão de seus inimigos. Entregou como escravo, e far-se-á um roubo de despojo para todos os seus inimigos. Vamos meditar nessa palavra? Deus aqui está exortando que ao povo, falando, né, acerca da idolatria. Deus tem ministrado ao meu coração, Deus tem ministrado que os príncipes, os governantes, né, nesse tempo eram príncipes, mas vamos pensar no dia de hoje, tá? Os governantes, os mestres que ensinam, professores, os mestres que ensinam a palavra de Deus, pessoas que se dizem profetas e não são, pastores que não pastoreiam as ovelhas, mas a si mesmos. Deus tem chamado ao povo que se arrependam. Deus tem nos chamado a colocar em ordem a casa antes que a ira do Senhor venha sobre nós. O Senhor tem nos chamado a colocar em ordem a casa, a ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, a nos endireitar, a adorar somente a Deus, somente o Senhor, quebrar os altares que estão no nosso coração, que são de adoração a outras coisas ou pessoas, idolatrias, adorações a pessoas, a coisas que estão no céu ou na terra. Deus não divide a glória dele com ninguém. Que possamos adorar somente a Deus, o Senhor. Que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra. Que nós venhamos diminuir e que Ele cresça, que Ele apareça ao nome do Senhor. Tantos têm se levantado querendo aparecer, querendo que o seu nome seja grande. Mas não é o nome da pessoa que é grande ou que deve ser colocado como grande. É o nome do Senhor. É o nome de Deus. E Deus, Ele é longânimo. Ele vai dando a nós chance de arrependimento. E o Senhor tem levantado, sim, pessoas, profetas, homens e mulheres, servos dEle, para anunciar a palavra, para que haja arrependimento, para que parem de dividir a adoração, parem de estar em cima do muro, não divida a adoração, não leve coisas que são desse mundo para dentro da igreja, um lugar que é do Senhor, de adoração somente a Deus. Não pode haver divisão de adoração no seu coração. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Pede ao Senhor para te mostrar se há algum caminho mal em ti, no teu coração. Se você tem dividido a sua adoração, né, a Deus e a outra coisa e não percebeu, pede ao Espírito Santo. O Espírito Santo me faz enxergar, me faz ver, para que você possa colocar a tua casa no lugar, colocar em ordem a tua casa, ensinar os seus filhos, para que você venha andar nos caminhos do Senhor. Amém? E essa mensagem é para cada um de nós, é para mim também. Nós precisamos colocar a casa em ordem, nós precisamos nos prostrar, precisamos nos render ao Senhor, e eu falo assim de olhos fechados, é de quebrantamento mesmo, é de fecharmos os nossos olhos, é de termos tempo de intimidade, é fechar a porta do nosso quarto, é dobrar os nossos joelhos, é separar tempo para ouvir a Deus, para não ficar somente pedindo as coisas. Deus não é um gênio da lâmpada, Deus é Deus. Deus é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós precisamos estar nesse tempo de oração para conhecermos a vontade de Deus, para sabermos os planos dEle para nós. E grandes planos tem o Senhor para nós.
Deus tem planos de paz e não de mal. Mas o que nós temos buscado? Nós temos buscado as coisas dessa terra, desse mundo. Nós temos adorado as coisas dessa terra, ou até coisas como Manassés, né, adorando o exército dos céus, nos céus. Ou temos adorado ao Senhor, ou temos buscado ao único que é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ao Senhor, a Deus, Criador dos céus e da terra. Ao Deus que te formou, que te criou. É para pensarmos hoje. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Que ela encontre, Senhor, aqueles que o Senhor quer alcançar por essa mensagem. Eu creio que a quem chegou, mesmo que ele pense, por que essa mensagem chegou até mim, é o Senhor que enviou. E que esse que pensa, por que essa mensagem chegou até mim, que o Espírito Santo venha trazer a revelação, Senhor, daquilo que precisa ser endireitado, daquilo que precisa ser colocado em ordem na nossa casa, na nossa vida, aquilo que precisamos edificar e aquilo que precisamos destruir, altares pagãos de adoração a coisas ou pessoas, Senhor Deus, aquilo que precisa ser destruído e aquilo que precisa ser restaurado, o nosso coração para adorar somente a Ti, Deus. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas limitações. Espírito Santo de Deus, nos auxilia, em nome de Jesus. Que a Tua misericórdia seja conosco, nos dá forças, Senhor. Nos ajuda. E que não venhamos, Senhor, precisar chegar a tal ponto da ira do Senhor vir sobre nós. Assim como o Senhor enviou Jonas para anunciar o arrependimento, e aquela cidade ouviu e se prostrou, se rendeu, jejuou, colocou panos de saco no corpo, vestiu roupas com panos grosseiros, e realmente se prostrou, se arrependeu a Ti, Senhor, que possa haver um arrependimento, que possa haver, Senhor, prostração, que possa haver, Senhor, rendição a Ti, a Tua vontade, em nome de Jesus, para que não seja necessária a Tua ira vir sobre nós. Senhor, que eles compreendam essa mensagem, que nós, cada um de nós, venhamos compreender o peso dessa mensagem, que se não houver arrependimento, a Tua ira virá sobre nós. Mas se houver arrependimento, o Senhor, que é grande em misericórdia, terá compaixão e derramará da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. E que venhamos verdadeiramente, Senhor, verdadeiramente adorar a Ti em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor fale mais ao teu coração. Eu creio que Deus fala, Ele confirma. Então saiba que se essa mensagem é para você, Deus vai trazer a confirmação. Ele vai trazer a confirmação por meio de outra pessoa ou de outro, ou uma experiência ou algum outro meio que Ele vai dizer isso que você ouviu nessa mensagem. Que você precisa, que nós precisamos nos voltar para Deus e adorar somente a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Até mais, se Deus quiser.